na linha do que eu falei agora há pouco do Cruzeiro, campeão da Série A, e o Palmeiras da Série B, que se inverteu. Você fala assim, vai ser assim para sempre. Não é, nada é para sempre. Como Sim. diria Cássia Eller, ou Sim. a música do Renato Russo, né? Sei. Ah, Mudaram as estações. Mas Nada cara, você mudou. canta bem, mas eu sei que alguma coisa Karaokê aconteceu, do tá tudo PVC. assim, tão diferente. Que beleza, Você lembra beleza. quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. 2010, Só no final que dá uma rateada aí. mas Fluminense. Começou 2010. bem, Foi bem, PVC, foi bem. 2010, Fluminense. 2011, Corinthians. Tá. 2012, Fluminense. 13 e 14, Cruzeiro. 15, Corinthians. Num espaço de 6 anos, só ganharam títulos brasileiros 3 clubes. Corinthians, Fluminense e Cruzeiro. Hoje nós estamos falando de Palmeiras, Flamengo e Atlético. É, São os 3 rivais dos 3 que ganhavam verdade. 9 anos Cara, atrás. olha, 8 anos administração. atrás. É a sequência. É isso. Não, e o Corinthians tava ganhando o Mundial e o Palmeiras sendo rebaixado. Exato. Isso causa um efeito de o que a gente vai fazer. É, 2012 e aí tem a foi um virada. horror pros palmeirenses. E tinha o Exatamente. São Paulo e os dois muito abaixo. Você vira, Exato. isso vira. E a grande vantagem, por isso que a gente precisa fazer uma liga que mantenha o que nos resta hoje, que é a imprevisibilidade. Mas vai sair né? isso aí, né? Não sei, isso é um outro problema. É. Se você pegar. Acho Qual que é, não. qual é o grande campeonato nacional do mundo hoje? É o campeonato inglês. Sim. Sim, volta 15 anos no tempo. Eu fui comentarista de campeonato inglês na ESPN e depois Fox Sports de 13 anos, 14 anos. De 2003 a 2016, eu comentei campeonato inglês. Fases diferentes. É, Né? fases diferentes. Se em 2008, quando o Manchester United era bicampeão e o Chelsea vice-campeão, e você tem ali 5 campeão Chelsea, 6 Chelsea, 7, 8, 9 Manchester United, 10 Chelsea, 11 Manchester United. Se em 2008, 15 anos atrás, eu dissesse pra você, olha, presta atenção que daqui a 15 anos o Manchester United e o Chelsea vão ser coadjuvantes e quem vai brigar pelo título vai ser o Manchester City. Ah, colocaria uma camisa de força em você, né, Me PVC? internava. Sim. E o que acontece? Você lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, Ah, sem saber que o pra sempre sempre acaba? É isso aí. É isso aí. Então o Sugestão. Bragantino vai ser o próximo. Pintou o campeão. É, pintou o campeão. Mas vocês veem uma possibilidade? Ele estava falando de SAF da Liga. Tem alguma possibilidade disso acontecer? A SAF é uma realidade, vai cada Sim. vez mais se expandir. Mas você consegue imaginar a Liga o é um mistério. Flamengo e o Corinthians sendo SAF? Sim, Se precisar. É? sim, sim. A gente Agora, não pode esquecer existem que- modelos de SAF, É. né? Ah, tá. Você pode ter um percentual do futebol É daquele estranho, né? clube Um time ter um vendido para como uma SAF, né? Que é a SAF do desenvolvimento, que se chama. Você pode vender 20, 30% do clube e o clube continua majoritário. Ou você pode vender 100%. Por exemplo, no caso do Flamengo hoje, pela condição econômica que ele tem, eu acredito que caso ele vire SAF, será algo nesse sentido, Entendi. de vender o percentual. O Corinthians, pela situação que ele se encontra, vai ser uma SAF de 100%. Caso Ou 70, aconteça, né? como é o Vasco. Ou 70%. Vasco é 70? É. O Vasco é 70. Quem adquirir a SAF será o majoritário diante da situação do clube, ruim economicamente. De entendeu? 51 pra cima já tá valendo. Exatamente. E é a isso. Liga? A Liga tem Qual é uma a situação. vantagem? Qual é a vantagem? É. A palavra liga não quer dizer nada. Porque se você quiser saber, se for pensar, a La Lega Italiana de Calcio, a Liga Italiana de Futebol, foi que transformou o ouro em merda. Era uma coisa. E a Premier League O foi que campeonato italiano transformou. já foi o mais importante do mundo. E a Premier League, a Liga Inglesa, transformou merda em ouro. Tá. É isso. Então, qual é a diferença? A Liga Italiana nasceu de um viés político. E a Liga Inglesa nasceu de um viés econômico. Econômico, não financeiro. Obrigado. Se você pegar hoje a discussão que existe em torno das duas, da Liga e os dois grupos que se separaram, Libra e Liga Forte, você vai perceber que existe uma tabela que é uma projeção. O Campeonato Brasileiro valeu, no último contrato de televisão completo, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Tá. Aí os caras da Libra dizem que se chegar a 4 bilhões, você consegue equilibrar o que eles chamam de direito mínimo garantido e você pode abrir mão desse mínimo garantido.
O mínimo garantido é uma coisa que existiu para Corinthians e Flamengo no contrato do pay-per-view. O contrato do pay-per-view último durou de 2018 a 2024. A projeção era que houvesse 600 milhões de reais nesse contrato, nesse valor do pay-per-view. Hoje o pay-per-view vale 380. Ah, é? E o Flamengo ganha 170, e o Corinthians ganha 130 e o Palmeiras ganha 70. Como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro. O que acontece com o pay-per-view? Frase histórica. É. O que acontece a partir daí? A Globo completa o dinheiro dos outros, tudo abaixo de 70 milhões. E o pay-per-view cria uma distorção. Corinthians e Flamengo não abrem mão do mínimo garantido, que é o mínimo garantido que eles têm a partir do contrato do pay-per-view. Mas é o contrato do pay-per-view que desequilibra. O pay-per-view, a Lê falou agora há pouco sobre a questão do YouTube. O que é que o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, prometeu para os clubes em São Paulo na renovação do contrato de TV? Ele prometeu que ele ia pulverizar os direitos de transmissão e que os clubes iam ganhar mais dinheiro. Na Globo alguém vai dizer, mas eles perderam visibilidade. O Reinaldo não prometeu visibilidade, ele prometeu dinheiro e ele cumpriu. Os clubes ganharam mais dinheiro. Então, se você pulverizar o dinheiro, o contrato de televisão, a partir do próximo contrato, pela situação atual do pay-per-view, que não chegou aos 600 milhões, os clubes podem ganhar mais dinheiro, mas esse contrato não existe mais. Então, o contrato do pay-per-view vai ser um pedaço disso. Não tem por que você manter o mínimo garantido de um contrato que não existe a partir do final de 2024. Aí a Libra criou o que eu acho que é uma falácia, quer dizer, vamos estender o mínimo garantido para todos os clubes. Se você pega uma tabela, você vai ver que todos os clubes com o mínimo garantido vão ganhar um pouco mais do que ganham hoje e a distância para o topo da tabela vai ficar maior. Outro dia eu estava conversando com o presidente de um grande clube de São Paulo e ele dizia assim, não, eu ganho 90, mas se subir para 4 bilhões eu vou ganhar 180. Eu falei, presidente, você vai subir para 180, mas o Flamengo vai subir para 500. Hoje você ganha 180 milhões de reais a menos do que o Flamengo. Você vai ganhar 300 milhões de reais a menos que o Flamengo. Você está discutindo ganhar 4 milhões a mais, mas o teu buraco vai ficar muito maior. Eles vão crescer mais rápido. Então aqui é que está o X da questão. Vou voltar para a metáfora. O que aconteceu na Premier League que precisa acontecer no Brasil? Você precisa olhar para a árvore. E as pessoas estão olhando para o galho. Mas o que eles pensaram lá? O que eles fizeram? Eles fizeram... Como eles fortaleceram? Você tem uma árvore da felicidade na sua casa? Não. Não? Não. Eu tenho uma árvore da felicidade que a gente comprou em casa pequenininha. Cara, era do tamanho desse microfone aqui. Tá. Aí você rega a árvore da felicidade todo dia. Você acorda de manhã e olha e fala assim, aqui tá seco, pô, aqui tá molhado demais, aqui vai apodrecer. Aí você cuida, você aduba de um lado, você rega do outro, e a bichinha vai crescendo. Hoje você tem uma árvore enorme, uma enorme árvore da felicidade. Se você regar a árvore da felicidade inteira, todos os galhos vão crescer bonitos. Todos vão dar fruto. Agora, se você ficar olhando o galho daqui, um galho podre vai apodrecer o tronco, vai chegar na raiz, a árvore não vai ficar bonita. Você precisa... O que a Premier League fez foi olhar para o tronco e para a raiz e cuidar da árvore como um todo, porque todos os galhos nasceram E qual frondosos. foi o modelo usado lá, PVC, de distribuição de cotas? O modelo, eles tiveram a felicidade de ter o Murdoch no início, Sim, Sky Sports, né? que Sky Sports topou bancar. Havia uma discussão muito parecida com o Brasil durante todos os anos 80, em que se debatia muito com a velha Football League. Já não era a federação que fazia, era a Football League. Já era uma liga que estava podre de política. E os 5 grandes da época, que eram Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal e Liverpool, não. Sim. Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool e Everton. Eram os 5 grandes, decidiram, chega dessa política, nós vamos fazer a liga. E eles abriram mão de interesses e começaram a fazer a liga para construir a árvore. Quando, em 91, a Premier League foi criada em 92. Em 91, o grande jogador inglês era o Paul Gascoigne, tinha feito uma grande Copa do Mundo em 90, ele era jogador do Tottenham, 10º colocado do campeonato inglês. A Lazio, 11ª colocada do campeonato italiano, bateu na porta do Tottenham, falou assim, me dá aqui que eu vou levar para a Itália. A Lazio era um time medíocre da Itália, só que a Itália era a meca do futebol internacional. E a Lazio levou o Gascoigne. A Premier League nasceu em 92. Em 97, o Chelsea
8º colocado na Inglaterra. Bateu na porta do Parma, vice-campeão italiano da temporada 96-97. Gianfranco Zola, me dá. Venha. Foi o primeiro sinal em 5 Virou o jogo. anos de que podia virar o jogo. Não é que virou o jogo. Ela começou a dar um indício de que podia virar o jogo. Porque a Premier League foi construída de um viés econômico. Aqui, o grande dificultador, por tudo que o João falou agora há pouco, os clubes estão com o Pires na mão. Sim. Então, você passa o Pires para ver quem coloca mais moeda. E aí a liga não nasce de um viés econômico, nasce de um viés financeiro. É diferente. Eu preciso de mais 2 moedas aqui. Você tem 2 moedas para me dar? Então entra. Então entra. E não pode ser assim.